Fala, meu amigo, minha amiga, tudo certo? Olha, o vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as interferências que nós sofremos na vida, como é importante se posicionar, né? Mas também é importante não perder o seu objetivo. Como eu agora gravando o vídeo, com o pessoal fazendo reforma aqui em cima, vamos conversar sobre isso hoje? Pois é, turma, né? Que coisa engraçada, né? A vida da gente não é perfeita mesmo, né? A gente traça metas, traça objetivos. Isso é importantíssimo, né? Como eu sempre falo, ter definição dos teus sonhos, consultar teu coração, o que te dá alegria, o que te encanta na vida, o que te dá prazer. Ainda mais você que vem acompanhando o meu trabalho, por exemplo, e vem reformulando seus objetivos na vida, não é? Depois de muitos anos dedicados, às vezes, a um trabalho que não era realizador, que não era prazeroso, você resolveu colocar energia no que você gosta de fazer. Aí vem a interferência. O ruído da vida, não é? É um familiar, é um parente precisando de você, te chamando para alguma coisa, são dificuldades financeiras, é uma conta urgente para pagar, aí você quer recorrer ao antigo trabalho, às vezes, né? Aquela recaída, aquela vontade de recair para ter uma solução mais rápida dentro de um âmbito conhecido. Na verdade, nós temos que aprender a superar as interferências, os ruídos. Ou seja, gente, é muito fácil meditar no Himalaia, onde não tem nenhum som que te atrapalhe, talvez o ruído ali, né, de um canto de um pássaro, na verdade, do vento. A gente tem que aprender a ter concentração, estarmos centrados no meio de uma cidade como São Paulo. Aprender a lidar com a imprevisibilidade, ou seja, nós não temos controle sobre o dia de amanhã, sobre o que o outro vai fazer. Se alguém do teu lado passa mal, precisa de você, no meio da rua, no meio do trânsito, o que você faz? Sente raiva? É o que eu vejo as pessoas terem, raiva. Raiva como se a vida fosse injusta com você. Imagina, você tem suas coisas para fazer, como que alguém ousa te atrapalhar? É possível. Você, lógico, com discernimento, ponderar, cabe eu parar o que eu estou fazendo, pelo menos um pouquinho de tempo, ajudar uma pessoa que às vezes passou mal no meio da rua, do meu lado, cabe, isso é humanidade, eu não vou abrir mão de ser humano, humanitário, ter uma atitude humanitária e generosa, mas eu também não vou, logicamente, parar todo o meu dia, né, e me condicionar achando que eu devo agora parar o meu trabalho, me prejudicar só para ajudar outra pessoa. Mas é preciso saber lidar com os ruídos, seja como eu brinquei, mas falando sério, que tem uma reforma aqui em cima e o cara não para de martelar, né? E eu falei, vou fazer o vídeo desse jeito mesmo, não sei nem se vocês estão ouvindo aí, vocês vão achar que é batida de tambor, quem sabe, né? Fundo musical. Na realidade, é saber ter foco dentro de nós. Eu tenho um assunto que eu quero conversar com vocês, estou conversando. Isso é importante para mim. Então vamos fazer do jeito que for possível. Sabe o que você precisa eliminar? O seu perfeccionismo. O seu perfeccionismo é o que mais te atrapalha na vida, porque tudo é protelado, é procrastinação, não é isso? Você joga tudo para o futuro, porque quer o dia ideal, a pessoa ideal, né? A viagem ideal, o trabalho ideal. O que é ideal? Aí você vai falar assim, não, eu vou topando as coisas que aparecem. Ah, é? Você topa, mas o seu perfeccionismo não te dá felicidade. Então, ainda que você tope, o teu perfeccionismo é o que te faz infeliz, percebe? Então, se você começar a olhar com gratidão, foca no presente, né? O que é focar no presente? Te dou uma dica importante, seja grato. Ter gratidão, sentir gratidão com a vida é estar no presente inteiramente, entendendo que eu sou parte de um mundo em comunidade, ou seja, eu tenho convivência, eu também dependo dos outros. E se as coisas acontecerem de um modo não ideal para mim, um dia ou outro, aceita, se acalma, tira o melhor daquela situação, seja criativo, brinca com a situação, que é a melhor maneira de você não entrar na raiva. Por quê? Eu já falei muitas vezes para você, dentro da lei da atração, o que a raiva vai provocar? A raiva vai causar a repetição da situação que te prejudica. Ou seja, por sentir raiva, você vai continuar emanando energias que vão atrair novos conflitos e novos ruídos, não é? Então, gente, é importante tentando eliminar os ruídos, mas não sinta raiva, não se revolte, né? Fica calmo, agora foi buzina. É assim que é, né? Quando dá, a gente grava em silêncio com a maior tranquilidade. Quando não dá, estou conversando com você aqui no meio da tarde, né? E nos ruídos
do cotidiano, né? Mas isso que é importante. O conteúdo é importante, espero que esteja te ajudando. Então são insights legais, é uma troca que todos os dias nós temos aqui, super produtiva. A gente vai ficar preocupado esperando o tempo todo o momento ideal? Não. Pensa nisso. Pensa quando você quer abrir teu coração para uma vida afetiva. Sabe o que você precisa? Experimentar. Experimentar a vida. Um trabalho novo, uma ideia nova, uma nova empresa que você quer montar. Vai experimentando, porque a hora que a dificuldade vier é a hora que o desafio chegou, e o desafio vai provocar o seu melhor. O desafio vai provocar que você crie resistência, ou no sentido de criar força para superar aquilo, igual a resistência física. Sabe quando você condiciona o teu corpo com exercícios físicos? É a mesma coisa. Condicione a sua mente e o seu coração a lidar com o imprevisto. Você vai ver que você vai ficando muito bom nisso. Eu tenho ficado também, viu? Tenho treinado e tem dado muito certo. Bom, gente, espero que tenham curtido, né, o toque de hoje, o vídeo, né, o insight do vídeo de agora. Se você curtiu, não deixa de dar seu like aqui, colocar seus comentários e perguntas, tá bem? Não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Todo mundo que você sabe que também precisa ouvir um pouquinho sobre relaxar e não ser tão perfeccionista. Provavelmente você conhece muita gente assim, não é? E também quero que você, preste atenção no vídeo que está aqui. É uma sugestão do meu canal aqui, Marcelo Cotrim, no YouTube, para você. Grande abraço, até a próxima.